Olá pessoal, tudo bem por aí? Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro em que eu terei o prazer e a oportunidade de trabalhar alguns julgados relevantes para a nossa atuação na Defensoria Pública. É com muita honra que estou aqui, sou Daniel Mesquita dos Santos, sou defensor público do Distrito Federal, até deixo para vocês aí o meu contato lá no Instagram, o @prof_mesquita, para que a gente possa debater, que a gente possa crescer juntos, tanto os defensores, defensoras, estagiários, colaboradores, servidores, todos aqueles que tenham contato com esse material elaborado pela Defensoria Pública, pela Escola da Defensoria Pública, a quem me convidou, a quem eu tive a oportunidade de estar aqui para trabalhar com vocês. Conversar um pouquinho acerca de alguns julgados relevantes para a nossa carreira, especialmente para a nossa atuação. Essa seleção, esse compilado, foi feito pela equipe da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Escola da Defensoria Pública do Distrito Federal, e eu estou aqui para comentar alguns deles, alguns daqueles que são mais relevantes para a nossa atuação. Nós falaremos sobre os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Agora, nesse momento, nós falaremos sobre alguns julgados relevantes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E como que eu organizei esse nosso bate-papo? A ideia é que seja o mais objetiva e clara possível, claro. A ideia aqui, então, nós partiremos daquela tese, daquela definição que foi feita pelo tribunal, daquele tema, daquela tese jurídica consolidada, e depois eu passo a uma explicação para poder detalhar o que foi realmente analisado, o caso que foi visto por trás, para que a gente possa ter uma boa compreensão da controvérsia, tá certo? Então, vamos começar? Primeiro julgado que a gente vai falar, e aí você vê aí na tela comigo, eu vou ler para vocês qual foi a tese que foi solidificada, que foi firmada aqui pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, você pode acompanhar na tela comigo. A Defensoria Pública, no exercício de suas atribuições legais, bem como no da Curadoria Especial, goza da prerrogativa da intimação pessoal e do prazo em dobro para todos os atos do processo em ambas as instâncias. O descumprimento de tal obrigação ocasiona a nulidade do ato, em razão de erro improcedendo causador de cerceamento de defesa. E aí você pode conferir também o número do acórdão. Então o que a gente tem aqui, pessoal? Voltando aqui para a gente entender agora o que foi decidido pelo Tribunal de Justiça do DF. Aqui nós estamos trabalhando com algumas das prerrogativas mais caras à nossa atuação no dia a dia. A intimação pessoal, o prazo em dobro para manifestação em todos os atos do processo. Como é que a gente pode perceber isso? Nesse caso concreto, pessoal, e aí nós temos aí o slide que eu vou detalhar para vocês, nós precisamos fazer uma análise de um conjunto de termos legais, de previsões legais, que trazem essas prerrogativas para a Defensoria Pública, inclusive na atuação quando da Curadoria Especial. No caso concreto analisado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tratava-se de uma hipótese em que há uma autorização, uma atuação, melhor dizendo, da Defensoria Pública como curador especial em processo de inventário. Era, então, no caso concreto, uma atuação da Defensoria Pública como curador especial em um processo de inventário. Nesse caso específico, inclusive, tendo essa atuação como curador especial, foi garantida a intimação pessoal e o prazo em dobro. E qual foi a leitura normativa que foi feita então? Você consegue ver aí na tela também alguns dispositivos legais aplicáveis. O primeiro deles, vamos ver aqui, é o artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 1060 de 50. Aí você deve pensar, a Lei 1050 não foi revogada por conta do novo Código de Processo Civil? Em partes, tá, pessoal? Lá no Código de Processo Civil, nós temos a disciplina da gratuidade da justiça, mas existem outros elementos da assistência judiciária gratuita, da assistência jurídica gratuita, que ainda estão lá no 1060 do ano de 1950. Vamos ler o dispositivo rapidamente aqui. O artigo 5º, parágrafo 5º, que você acompanha comigo. Nos estados onde a assistência judiciária seja organizada e por eles mantida, o defensor público ou quem exerça o cargo equivalente será intimado pessoalmente de todos os atos do processo em ambas as instâncias, contando-lhes o prazo em dobro. Então, isso vale para a Curadoria Especial também. E aí você vê novamente essa previsão normativa lá na nossa Lei Complementar, a Lei Complementar 80 de 1994. Veja lá comigo de novo. O artigo 89, inciso 1º, no caso, diz:
São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. Então, quais são algumas das conclusões que nós tiramos, pessoal? Primeira delas, não basta a publicação em diários da Justiça, em diário oficial, para a intimação do defensor público e da defensora pública. Deve haver a intimação pessoal. E isso é feito, inclusive, nos processos eletrônicos, e nós já vamos falar de pontos importantes que envolvem o processo eletrônico também. E o prazo vai ser em dobro. Isso é uma marca muito forte na Defensoria Pública, justamente pelo a elevada importância de cunho social que a Defensoria Pública apresenta, na sua atuação em um elevadíssimo número de processos que é necessário, que faz necessário essa nossa prerrogativa do prazo em dobro e da intimação pessoal, que, se não respeitada, gera um reconhecimento de um cerceamento de defesa e a ofensa ao devido processo legal, culminando no quê? Na nulidade da sentença. Certo, pessoal? Então, prerrogativas extremamente relevantes da Defensoria Pública, intimação pessoal e prazo em dobro para todos os atos do processo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu dessa forma nesse nosso primeiro julgado, selecionado aqui para trabalharmos. Tranquilo? Vamos para o nosso segundo julgado, que envolve muito esse tema que nós já trabalhamos e a sua aplicação no processo eletrônico. É uma aplicação diferenciada em relação daqueles processos físicos em que o defensor, a defensora, recebia o processo físico lá na sua mesa. Vamos ver quais são as repercussões que o processo eletrônico tem nessa intimação pessoal, nesse prazo em dobro. Vamos ler comigo, você acompanha comigo na tela, esse nosso segundo julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Leiam comigo aqui, ó. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Lei 11.419 de 2006, que regula o processo judicial eletrônico, a intimação considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, que pode ser realizada em até 10 dias contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Registrado na guia Expedientes do PJE a data da ciência da decisão pela Defensoria Pública, inicia-se o prazo recursal no dia posterior. Interposto o recurso dentro do período recursal de 5 dias, sem contar o prazo em dobro a que tem direito a advocacia pública, reconhece-se a tempestividade da apelação. Recurso em sentido estrito provido. Vamos lá, pessoal, alguns pontos importantes aí que a gente já precisa ter em mente. O que é essa guia Expedientes lá no PJE? Você já viu? Lá no PJE, quando você acessa o processo, tem lá aqueles 3 pontinhos no canto superior direito, que você clicando ali, você acessa essa guia Expedientes. E lá tem as notificações, as intimações que foram feitas para as partes, inclusive com a contabilização do prazo. Até recomendo que nas situações em que se discute prazo, que seja copiado ali aquele trecho para ver qual foi o prazo indicado pelo sistema. Então, o que acontece? Quando vai haver a intimação pessoal da Defensoria Pública, há uma abertura de uma guia nessa lá dos expedientes para encaminhar a notificação para o defensor, para a defensora. É a vista pessoal que existia nos processos físicos, que entregava o processo na sua mão, no processo eletrônico é feita mediante essa comunicação lá dos expedientes. Só que o processo eletrônico, lá na Lei 11.419 de 2006, traz a seguinte previsão, que o processo vai ser encaminhado para a Defensoria Pública, não é? Na verdade, ele fala de maneira aberta, não só para a Defensoria Pública. No PJE, o processo é encaminhado, ele chega lá na sua caixa e fica com uma lupinha. Você já deve ter visto isso para você que está trabalhando com o PJE. Fica uma lupinha que, se você não clicar naquela lupa, naquela pequena lupa em vermelho, o seu prazo não começa a correr. Você tem 10 dias corridos para abrir aquela lupa. E é só quando aquela lupa some, que aí eu estou falando dessa questão da lupa para dar um enfoque bem prático, é só a partir do momento em que aquela lupa some que aparece agora uma certa seta, uma espécie de uma seta para você responder aquele processo, é que o seu prazo efetivamente teve início. Falando aqui numa linguagem bem simples para que fique bem claro, bem acessível, bem prática.
Mas a ideia é que a intimação somente ocorre no momento em que o defensor, a defensora for lá e clicar naquela lupa. Mas se isso poderia gerar que o defensor ou a defensora poderiam segurar esse prazo. Então, a lei prevê que 10 dias corridos é o prazo para que você abra aquela intimação. Se não abriu, ela abre automaticamente. Então, aí naquele último dia, no 10º dia, considera-se que foi intimado e o prazo começa a correr no dia seguinte. Fixadas essas premissas, nós podemos ver o que aconteceu no caso concreto. Vamos acompanhar comigo aqui algumas datas no slide do caso concreto para você entender o que aconteceu. Veja comigo as datas que estão aparecendo aí para você. No caso concreto, nós tivemos uma condenação penal, certo? Uma condenação penal. A defesa foi intimada na data de 29/6/2020. E o que a defensoria fez? Formulou um pedido de nova intimação do réu, de intimação pessoal do réu, com nova vista para a defensoria após a manifestação do réu, se ele gostaria ou não de recorrer. E a defensoria queria ver o processo novamente depois. Ocorreu a intimação pessoal do réu, então, na outra data. Vejam comigo aí, intimação pessoal do réu, dia 28/7/2020. E aí voltou o processo para a defensoria, intimação pessoal da defensoria, no dia 10/8/2020, sendo que houve a expedição eletrônica em 31/7/2020. O que significa isso? A expedição eletrônica foi quando o processo foi enviado para a sua caixa lá do PJE, 31/7. Mas o defensor ou a defensora não abriu o prazo, não clicou, correu o prazo dos 10 dias. E aí só houve a intimação, então, no dia 10/8/2020. E o recurso foi interposto pela defensoria no dia 12, certo? No dia 12. Aí veio uma certidão nos autos. Que dizia o quê? Defesa intimada em 29/6/2020. Sentenciado intimado em 28/7/2020. Considerando tratar-se de assistido pela defensoria, o dias ad quem, termo final, é 7/8/2020. Então, essa certidão considerou a data de intimação como sendo 28/7/2020, que foi a intimação pessoal do réu, e computou o prazo em dobro para dizer que seria dia 7/8/2020 e considerou, portanto, o recurso da defensoria intempestivo. Por quê? Porque o recurso foi interposto no dia 12/8. Mas o que nós temos aqui, então? Primeiro que o prazo recursal, e aí você vê aqui esses tópicos na nossa tela novamente, o prazo recursal, nesses casos, deve ser contados da posterior e última intimação da Defensoria Pública. Quando se verificou lá no processo, na guia expediente, o que o defensor teve cuidado de fazer, o defensor ou a defensora? Copiou e colou a guia expedientes lá do PJE para dizer, olha o prazo aqui, que dia que eu tomei ciência, que dia que eu fui intimado efetivamente. E aí ele comprovou que a expedição foi dia 31/7, mas que dia 10/8/2020 apenas que houve a efetiva intimação, porque transcorreu o prazo de 10 dias previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 11.419 de 2006. Então, se a intimação somente aconteceu no dia 10 de agosto de 2020, o recurso interposto no dia 12/8, ou seja, somente 2 dias depois, plenamente tempestivo. Porque o prazo é de 5 dias e, ainda contando em dobro, seria 10 dias, né? Entendimento similar a esse é adotado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e eu trago para vocês aí o entendimento do STJ, você pode ler comigo aqui na tela, no recurso especial. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial no sentido de a contagem do lapso temporal para fins de interposição de recurso por parte da Defensoria Pública conta-se da efetiva intimação do ato judicial e não da sua ciência. Então, pessoal, além da questão que nós já falamos do prazo em dobro, da necessidade de intimação pessoal, é muito importante dominar esses tópicos relativos ao PJE. A intimação ocorre após a expedição. Tem a expedição, que é o encaminhamento desse processo para a defensoria, e existe o prazo de 10 dias corridos para abrir aquela expedição. E aí sim acontecer a intimação. Se houver essa abertura antes dos 10 dias, aí aquele dia foi dado como intimado, o prazo recursal começa no dia seguinte. Mas se não abrir, com 10 dias, a intimação acontece nesse último dia, no 10º dia, e aí no dia seguinte começa o prazo de interposição recursal. Certo, pessoal? Pontos bem importantes aí da atuação no dia a dia, evitar aí perda de prazo
e, eventualmente, um prejuízo ao nosso assistido. Beleza? Com isso, concluímos o nosso segundo julgado, já podemos ir para o nosso terceiro julgado, e você vê aí na tela qual foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que nós vamos analisar agora. Sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, não deve o ônus pelo pagamento dos honorários periciais ser transferido à parte adversa, devendo o tribunal arcar com tal custo, nos estritos limites da Portaria Conjunta 53, de 21/10/2011, se o caso. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Passando já para o próximo slide para eu poder trazer para vocês o que foi o caso concreto. Nesse caso especificamente analisado pelo TJ, o que aconteceu? Tinha uma ação de declaração de inexistência de negócio jurídico. A parte alegava, ou assistido da defensoria, alegava que seus documentos tinham sido furtados e foram utilizados para contrair um empréstimo junto ao Banco Daicoval. Junto ao Banco Daicoval, essa pessoa que furtou os documentos, que teve acesso aos documentos do nosso assistido, acabou realizando um contrato de alienação fiduciária para a aquisição de um veículo. O assistido, então, ingressou com essa ação declaratória de inexistência de negócios jurídicos e requereu prova pericial no contrato de alienação fiduciária para mostrar que aquela assinatura no contrato de financiamento era falsa. Então, autor, assistido à Defensoria Pública, beneficiário da gratuidade da Justiça, pediu a perícia. E aí o que aconteceu? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, você vê aí que eu sintetizei isso na tela para vocês, entendeu tratar-se de hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por ser Código de Defesa do Consumidor e entendendo como verossímil as alegações no caso, levando em conta a hipossuficiência do nosso assistido, determinou a inversão do ônus da prova. Ou seja, quem tinha que provar o fato constitutivo do direito, então, era o banco e não o assistido. E tinha o pedido do nosso assistido, autor, para a realização de perícia a respeito da falsidade da sua assinatura naquele documento. E aí, quem é que vai pagar essa perícia agora? Houve a inversão do ônus da prova. Agora, vai ser então o banco que vai ter que pagar então pelaquela produção probatória? Segundo o Código de Processo Civil, no artigo 95, que eu coloquei na tela para vocês, diz que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Então, em tese, quem tem que pagar é quem pede. Mas aí a gente vê na tela também o parágrafo 3º desse mesmo artigo 95, que fala que, no caso do pagamento da perícia ser de responsabilidade beneficiária ou gratuidade da Justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado, ou, inciso 2º, paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, e aí segue. Então, sendo pedida a perícia por um beneficiário da justiça gratuita, quem vai arcar com isso não é o beneficiário da justiça gratuita, mas é basicamente o Estado. A depender do caso concreto, vai se delimitar quem, mas é o Estado no sentido Estado, o poder público, não é? E aí, nesse caso que houve a inversão do ônus da prova, vai haver alguma alteração nesse sentido? Não. Nesse sentido, pessoal, o TJ e o STJ entendem que as regras do ônus da prova não se confundem com o seu custeio. Você pode ver aí na sua tela também, nesse slide agora, a quarta bolinha aí você identifica o entendimento do STJ que foi aplicado pelo Tribunal de Justiça do DF. As regras do ônus da prova não se confundem com o seu custeio. Isso porque, invertendo o ônus da prova, quem tem que provar agora o fato constitutivo é o Banco Daicoval, no caso no concreto que nós estamos analisando. Ele poderia simplesmente nem requerer a perícia. Aí agora, porque o autor pediu e ia imputar a responsabilidade do pagamento dessa perícia ao banco, isso seria um contrassenso, porque ele mesmo não pediu, ele mesmo poderia dispensar essa prova se achasse que ela era desnecessária. Então, pessoal, não se confunde a questão do pagamento da perícia em razão do beneficiário da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. São coisas distintas
que não se confundem. E no caso concreto, ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova, o responsável pelo pagamento vai ser a Justiça do Distrito Federal, com base em portaria específica do TJDFT. Tá certo, pessoal? Então, ponto importante para você lembrar aqui, as regras de ônus probatório não se confundem com o seu custeio. Beleza, pessoal? Ponto importante disso também, para a gente não ver, mais uma vez, prejuízos aos nossos assistidos. Vamos ao próximo julgado? Próximo julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Um ponto muito importante, muito caro na nossa atuação, sempre em questão da defesa dos nossos assistidos e do benefício da gratuidade da justiça. Vamos lá? Leiam comigo aqui na tela. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Precedente do STJ, citado aqui nesse julgado do TJ, né? A declaração de pobreza instaura a presunção relativa, que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência. Então, o que foi esse entendimento do TJ, pessoal? No caso concreto, e aí você vê os detalhes aqui no nosso slide, o juiz indeferiu a justiça gratuita, demonstrando que não houve a demonstração da miserabilidade jurídica para arcar com as custas processuais. E aí a gente precisa fazer um panorama desse pedido de gratuidade da justiça e da sua regulamentação. A gente passa pelo artigo 98, 99 em especial aqui nessa nossa análise. O artigo 98 caput vai dizer o seguinte, leiam comigo. A pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Aí vem o 99, parágrafo 3º, que é importantíssimo aqui pra gente. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. E o parágrafo 2º, antes desse parágrafo 3º, o parágrafo 2º já dizia o seguinte, vejam comigo aqui na tela. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Quando há a formulação do pedido da gratuidade da justiça, pelos nossos assistidos, a defensoria os assistindo e faz essa solicitação, faz esse pleito, existe já de cara uma presunção relativa de veracidade daquele pedido, daquela declaração de hipossuficiência. E se o juiz, verificando nos autos algum elemento que gere algum tipo de desconfiança daquela declaração, ele tem que dar uma decisão, proferir uma decisão, destacando a necessidade de comprovação e indicando elementos mínimos que são necessários a o convencerem de que a gratuidade da justiça está presente, de que os elementos para a gratuidade da justiça estão presentes. Então, a presunção é relativa, ou seja, admite prova em contrário. Há uma presunção da gratuidade, uma presunção de veracidade daquele que apresenta uma declaração de hipossuficiência. Se o juiz entender que existem elementos nos autos para não conceder, cabe ao juiz indicar minimamente os elementos que o convencerem em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência. Deve verificar ali, ó, esse indivíduo aqui é servidor público de determinado órgão. O servidor público desse órgão normalmente tem um salário alto, então venham aos autos o seu contra-cheque, a sua última declaração de imposto de renda, seus extratos bancários. O juiz deve proceder dessa forma para que aí ele tenha a oportunidade de juntar os elementos probatórios necessários para, assim, conseguir o benefício da gratuidade da justiça, tá certo, pessoal? Então, essa presunção relativa existe, a mera declaração, então, já é suficiente, mas pode ser que seja necessária a juntada de documentos comprobatórios
para garantir o benefício da gratuidade da justiça, tá certo? Então a gente volta aqui naquele slide anterior, que tem o tópico principal que foi firmado no STJ, do TJ, e nós vamos ler novamente para poder solidificar essa nossa compreensão, tudo bem? Vamos ler comigo? Mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação da hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade da justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. E, segundo o STJ, a declaração de pobreza instaura a presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência. Tá certo, pessoal? Ficou claro? Então, a gente faz o pedido. O ideal é que já junte logo todos os elementos necessários, né? Até porque, para ser assistido pela defensoria, a gente já faz uma triagem para saber se atende os nossos requisitos, não é? Então já junte ali um contra-cheques, o comprovante de renda de outra forma que não seja um contra-cheque, eventualmente extratos bancários, carteira de trabalho, tudo que já puder demonstrar e comprovar essa situação de hipossuficiência vai agilizar até esse pleito da gratuidade da justiça, tá certo? Mas mesmo que não junte necessariamente, há a presunção relativa e o magistrado vai ter que indicar os elementos que o levaram a crer que esse deferimento não pode ser feito de uma forma quase que automática, né? E aí vai ser aberta a oportunidade para que se junte os documentos necessários. Beleza, pessoal? Ficou claro? Tranquilo esse daí, beneficiário da gratuidade de justiça, precisa da demonstração probatória. Vamos ao nosso próximo julgado, então, pessoal? Próximo julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Esse aqui é bem importante, pessoal, porque pode gerar alguma confusão na atuação da Defensoria como curador especial. Existe uma prerrogativa lá como curador especial que a gente pode acabar prejudicando e muito a parte que nós estamos representando, que nós estamos assistindo, caso não tenhamos conhecimento desse ponto aqui. Prestem bem atenção. O que disse o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios? Leiam comigo. A apelação que veicula matéria não discutida no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal, pois, ao contrário, restaria caracterizada a supressão de instância. Há ainda o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente diante da ausência de veiculação de fato novo ou de evento de força maior a justificar a pretendida apreciação pelo tribunal. Aí você que lê isso aqui sem saber do que a gente está falando no caso concreto, pode ficar, isso aí é tranquilo, né? Eu sei que não pode inovar no segundo grau, trazer elementos que não foram debatidos na primeira instância, a questão da supressão de instância e outros elementos que justificam essa impossibilidade na apelação. Mas o grande detalhe aqui, que eu já havia adiantado para vocês, diz respeito ao fato de que aqui se tratou de uma atuação da Curadoria Especial. Qual que era a situação? Uma instituição de ensino ajuizou uma demanda contra um ex-aluno por não ter havido pagamento de determinadas parcelas, determinadas prestações lá da faculdade que ele fazia. Só que eles entraram com a cópia do contrato. Como não tinha um documento original, não foi possível ajuizar uma execução, e aí houve a conversão para uma ação monitória. Foram realizadas as tentativas de citação lá do estudante, não é, que acabou não pagando as prestações, e foi decretada a sua revelia. Com a revelia, nomeou-se Curadoria Especial, com atuação pela Defensoria Pública. O que o defensor público, a defensora pública responsável pelo caso fez? Valeu-se daquela prerrogativa de apresentação de uma impugnação genérica. Não fez ali aquilo que se chama de impugnação específica, porque a Curadoria Especial tem a prerrogativa de fazer a defesa por negativa geral. Não recai sobre a Curadoria Especial aquele ônus da impugnação específica. Você que já atuou na Curadoria certamente sabe disso. Certamente sabe que não recai o ônus da impugnação específica. Isso está previsto lá no artigo 341, parágrafo único do CPC, que eu coloquei na tela para vocês aí também. Ó. Vejam lá. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Então, o curador especial, a Defensoria Pública, no caso,
foi lá e apresentou uma impugnação por negativa geral. E aí o que aconteceu? Veio a sentença, foi julgado procedente, e aí a Curadoria Especial apresentou uma apelação alegando ausência de certeza e liquidez do título. A resposta então é negativa, pessoal. Essa apelação não foi conhecida, justamente pelo fundamento da inovação recursal. O tribunal entendeu que a prerrogativa de realizar uma contestação, uma defesa por negativa geral, não retira o dever da Curadoria Especial de alegar toda a matéria de defesa. Então, não podemos pensar que o fato de ser possível a apresentação de uma defesa por negativa geral vai nos permitir levar qualquer matéria que seja para o tribunal. Isso ficou muito claro aqui no julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não havendo uma situação nova, um documento novo, uma prova nova que justifique uma alegação de uma novidade no âmbito da apelação, não vai ser possível por caracterização da inovação recursal. Vamos ler aqui juntos um trecho do julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que deixa bem claro o entendimento que eles firmaram nesse ponto. Vejam aqui comigo, ó. A faculdade prevista no artigo 341, parágrafo único do CPC de 2015, de isenção do ônus de impugnação específica, implica no fato de que apenas as matérias e os fatos deduzidos na exordial pelo autor são questionados na contestação por negativa geral. Assim, fica a Curadoria impedida de trazer à baila, em sede de apelação, quesitos inéditos, não deduzidos na fase de instrução probatória e não submetidos ao julgador de primeiro grau. Veja esse trecho aqui de novo, ó. Leiam aqui ainda comigo. Ó. Implica no fato de que apenas as matérias e os fatos deduzidos na exordial pelo autor são questionados na contestação por negativa geral. Então, somente o que ele trouxe na inicial vai ficar devidamente impugnado na contestação, na defesa por negativa geral. Mas se ele não trouxe essa questão da liquidez e tudo, por exemplo, não vai servir para tratar como se a defesa por negativa geral trabalhasse todos os elementos possíveis de defesa e teses de defesa possíveis. E aí a apelação vai ser fadada ao insucesso, ao não conhecimento. Considero esse julgado de extrema importância, pessoal, porque na Curadoria Especial, muitas das vezes pelo volume, acaba que a gente precisa realmente se valer dessa prerrogativa da contestação por negativa geral, mas é sempre importante fazer uma análise apurada para se verificar elementos de defesa que já podem ser suscitados e eventualmente permitirem a possibilidade aí de um recurso de apelação. Tranquilo? Muita atenção, então, nesse ponto da defesa por negativa geral. Vamos ao próximo julgado? Último julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pessoal. E eu deixei um aqui bem polêmico, bem atual, relativo a esse momento de pandemia que estamos atravessando, de extrema importância para qualquer atuação da Defensoria Pública. Vamos ler comigo o que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal analisou aqui. Veja lá. Habeas corpus. Citação do réu por meio eletrônico. O oficial de justiça realizou a intimação, citação do paciente por meio de aplicativo WhatsApp. Alegação de nulidade. Portarias GC 155 de 9 de setembro de 2020. Decisão no processo CIPA 0016-466 de 2020. Situação excepcional decorrente da Covid-19. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, também conhecido como princípio da finalidade, a decretação de nulidade do ato processual só terá lugar se o interesse protegido pela forma legal prescrita ou se a finalidade do ato não for atingida. O réu teve ciência da ação penal movida em seu desfavor e está sendo patrocinado pela Defensoria Pública. Esse foi o entendimento do Tribunal de Justiça do DF a respeito da possibilidade de citação ou intimação por meio de WhatsApp em processo penal. Nesse caso concreto, pessoal, e aí você vê os pontos importantes aí aqui na sua tela também, nesse caso concreto, nós tivemos uma dificuldade de aceitar essa citação por meio de WhatsApp. No processo penal, quando se identifica que o indivíduo está num local certo e sabido, essa citação deve ser pessoal, justamente para que se garanta a ciência inequívoca daquele indivíduo a respeito do processo. Dada a relevância do processo penal, já que a aplicação do processo penal somente pode acontecer mediante um processo, diferentemente do processo civil, que pode haver acordos e outros meios de composição dos conflitos.
essa situação de citação pessoal, da ciência inequívoca do paciente a respeito do processo, do acusado, gera algumas discussões a respeito da utilização desses métodos eletrônicos, desses meios atuais de comunicação, como o aplicativo WhatsApp. E diante da pandemia, nós bem sabemos que a Defensoria e o processo judiciário como um todo também foi obrigado a agilizar essas possibilidades de atuação processual por meio dos mecanismos eletrônicos. Veja aí as inúmeras videoconferências que temos participado para a realização das audiências e também o contato que nós temos com os assistidos por meio de WhatsApp e também essa citação, essa intimação por meio de WhatsApp feita aí pelos oficiais de justiça. Dentro desse contexto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios editou uma portaria regulamentando a possibilidade de realização da citação e intimação por meio de aplicativos como o WhatsApp. Houve então a edição dessa portaria, que é a portaria mencionada lá naquele julgado que nós já mencionamos, que está aqui na tela para vocês, ó, a portaria CG 155 de 2020, que depois foi revogada pela portaria GC 34 de 2021, mas que basicamente renovou o prazo de regime excepcional, justamente em razão da pandemia ainda não ter se encerrado, e permitiu a realização de citação por WhatsApp. Essa portaria, então, do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, permitiu a citação e intimação por WhatsApp, trazendo ali algumas necessidades, alguns critérios a serem observados para que se confirmasse a citação e essa intimação. A insurgência aqui veio com base na Lei do Processo Eletrônico, nós já falamos sobre ela hoje, a Lei 11.419 de 2006, que diz lá no seu artigo 6º que é vedada a realização de intimação eletrônica em processo criminal. Vejam aqui comigo, leiam aí comigo na tela o último ponto. Ó. Paciente alega a aplicação do artigo 6º da Lei 11.419 de 2006. O que diz esse artigo? Observadas as formas e as cautelas do artigo 5º desta lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos direitos processuais criminal e infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Então, a Lei do Processo Eletrônico traz essa vedação de realização de intimação-citação por meio eletrônico. Então, isso foi um dos argumentos trazidos nesse HC. O artigo 5º da portaria que eu mencionei para vocês, e você vê aí na tela esse artigo 5º, traz a possibilidade da citação da intimação por WhatsApp, que fala o quê nesse artigo 5º? Vamos ler? Fica autorizada a realização de intimação e notificação pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial, para o cumprimento de mandados em que restar evidenciado o risco de contágio pela Covid-19 ou em que constatada dificuldade de cumprimento da diligência de forma presencial, reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado do ofício. Então ele coloca ali que vai ser comprovado que essa citação e intimação aconteceu por meio do próprio aplicativo, que confere lá uma confirmação de leitura, né? Aqueles checks que eram verdes e passam a ficar em azul, mas nem todo mundo habilita isso, ou por outro meio idôneo, que possa confirmar que aquela mensagem chegou ao seu destinatário. Não é isso? Então nós temos aí a alegação de que viola a Lei 11.419, mas nós temos aí uma portaria do TJ regulamentando essa citação. O TJ ainda diz que houve um processo administrativo tratando dessa questão, e você vê aí a decisão na tela também, para quem tiver a curiosidade de ir um pouquinho mais a fundo, afirmando que é possível sim essa intimação, essa citação por meio de WhatsApp. Essa portaria gerou esse processo administrativo no SEI, né, que é o nosso Sistema de Controle de Processos Administrativos aqui no Distrito Federal, e confirmaram a possibilidade dessa realização de citação e intimação por meio de WhatsApp. E aí, o que o Tribunal de Justiça analisou? Quais são os pontos importantes aqui que você vê na tela? Houve essa citação por meio de WhatsApp. O assistido, inclusive, manifestou o interesse de ser assistido pela Defensoria Pública. O então acusado, né, manifestou o interesse de ser assistido pela Defensoria Pública. O fato de ele ter demonstrado, inclusive, esse interesse, segundo o Tribunal de Justiça,
evidenciou que ele teve a necessária ciência inequívoca dos autos. Se, diante do princípio da instrumentalidade das formas, a finalidade do ato de comunicação processual foi atingida, não há que se falar em nulidade. Aí vale aquele princípio, né, do padre nullité sans griffe, que não há nulidade sem a prova do prejuízo. Então, o que o TJ falou? Veja aí quais são os pontos importantes. Ausência de prejuízo para a defesa. Eis que o paciente teve ciência da ação penal movida em seu desfavor e está sendo devidamente patrocinado pela Defensoria Pública, que, inclusive, já apresentou a resposta à acusação. Aplicou, então, o princípio da instrumentalidade das formas, que a nulidade somente vai ser aplicável, somente vai estar presente realmente uma nulidade, se a finalidade não for atingida, se o interesse protegido por aquele ato processual não for atingido, o que não foi o caso. Entendeu-se aí que foi válida, então, essa citação, porque ficou evidenciado que houve a ciência inequívoca dos autos da ação criminal para aquele acusado, para aquele assistido. Certo, pessoal? Ponto muito importante esse, que a gente encerra aqui agora o nosso estudo dos julgados do TJDF, com esse que foi um dos julgados mais relevantes dos últimos tempos, ainda mais nesse meio da nossa pandemia que infelizmente estamos atravessando, né, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a nossa análise dos julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vocês viram que a ideia aqui foi dar um caráter bastante prático, destacando os posicionamentos que impactam na nossa atuação diária e que podem significar toda a diferença na boa defesa dos nossos assistidos. Tá certo, pessoal? Eu agradeço muito a atenção de todos, espero ter contribuído para a sua atuação profissional, para o seu crescimento intelectual e fico à disposição para poder debater e trocar aí figurinhas sobre os casos da nossa querida Defensoria Pública. Muito obrigado e até a próxima.
Alguns pontos importantes eram debatidos, então, nesse habeas corpus, para se questionar a validade ou não dessa citação por meio de WhatsApp no âmbito do processo criminal. Nós já falamos aí da previsão do artigo 5º da Lei do Processo Eletrônico e também é possível destacar a questão de que haveria aí uma suposta violação à competência privativa da União para legislar sobre o processo e também algumas máculas de ordem material, pois poderíamos perceber uma violação ao princípio do devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Aí vem a grande pergunta, então. O STJ, qual foi o entendimento do STJ aqui? É possível a citação por WhatsApp no âmbito do processo penal? Sim, o STJ entendeu que sim, desde que sejam tomados todos os cuidados possíveis para a comprovação da sua autenticidade. Então, com base no princípio do pa nullité sans griffe, então que não há nulidade sem prejuízo, o STJ entendeu que é possível sim a utilização do WhatsApp no âmbito do processo criminal, se não houver prejuízo, desde que tomados, então, todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade. Essa questão da autenticidade das conversas do WhatsApp é bem marcante. Nós mesmos na Defensoria sempre tomamos o cuidado de saber se, ainda mais em questões sensíveis, como a desistência do processo, algum tipo de acordo, se é realmente aquela pessoa que está falando com a gente, que está celebrando aquele acordo, ter ali alguns cuidados no dia a dia, preserva e protege a própria atuação do defensor ou da defensora pública. E isso é mais ou menos o mesmo espírito do que o STJ entendeu aqui. E aí ele trouxe alguns exemplos de elementos que devem ser verificados para que essa citação seja tida como válida. Vejam aqui no nosso próximo slide. Então, deve haver o quê? A comprovação da autenticidade da conversa. E aí o STJ destacou, por exemplo, para destacar a autenticidade do destinatário. Deve apresentar ali, então, o oficial de justiça, quando fizer essa citação por WhatsApp, deve certificar-se do número de telefone, para verificar se é mesmo daquela pessoa, a confirmação escrita e se há uma foto individual. Esses elementos de número de telefone, confirmação escrita e foto individual são alguns daqueles que podem comprovar a autenticidade da conversa. Confirmação escrita, número de telefone e foto individual. Claro, né, pessoal, que cada caso é um caso. Na sua atuação prática tem que verificar os elementos ali que realmente demonstrem que há uma conversa com aquela pessoa específica, que ela demonstrou sua ciência. Então, por isso que é importante também o próprio oficial de justiça, e aí a gente pega isso para a nossa atuação do dia a dia, verificar todos os meios que o WhatsApp permite da nossa atuação, como o envio de fotos, de vídeos, além do texto simplesmente digitado. Por exemplo, se houver a assinatura, um documento nos autos com a assinatura daquele indivíduo a ser citado, é interessante que se peça que ele faça uma confirmação por escrito, assine, tire uma foto do documento e mande, envie uma foto do seu documento de identificação. Esses são outros meios que o WhatsApp permite para a comprovação da autenticidade da conversa, certo? E que eu aconselho, inclusive, que na Defensoria Pública a gente tome esses cuidados até nas nossas comunicações internas e nas comunicações com os assistidos para a preservação do nosso trabalho. Então, pessoal, é possível a citação, mesmo no processo criminal, por meio de WhatsApp, desde que se tome os cuidados necessários para a confirmação da autenticidade dessas conversas. E aí alguns pontos de especial atenção que a gente tem que ter. O STJ salientou, e eu trouxe para vocês aqui no nosso slide também, a questão da mera confirmação escrita. Então, se não tem ali uma confirmação de que aquele número é realmente daquela pessoa, se não tem foto, e ele simplesmente manda um ok, será que isso é suficiente para a confirmação da autenticidade? Aí o STJ entendeu que não. Só essa confirmação escrita não seria suficiente. Tem que ter outros elementos ali que comprovem essa situação. Isso é importante porque não é o que a gente vê, às vezes, na prática, né, pessoal? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes levam em conta só aquele check lá do WhatsApp de confirmação de leitura ou não, às vezes só de que chegou e o processo vai caminhando. Então tem que ficar bem atento para ver como é que isso está acontecendo. E aí, o que o STJ falou também, um ponto importante que eu trago aqui para a leitura de vocês. Concorrência de 3 elementos indutivos da autenticidade do destinatário: número de telefone, confirmação escrita e foto individual. Entendo possível presumir-se que a citação se deu de forma válida.
ressalvado o direito do citando de posteriormente comprovar eventual nulidade, certo? Então sempre ressalvando aí o direito do citando de posteriormente comprovar eventual nulidade, certo, pessoal? Julgado bem importante, a gente tenta, eu mesmo já tentei aplicar esse posicionamento em outras áreas. Existe uma resistência de alguns magistrados em aplicação desse pedido de citação por WhatsApp, até mesmo nos processos cíveis, justamente pela ausência de uma previsão expressa em lei da possibilidade de citação por meio de WhatsApp, que como regulamentação aqui do TJ local, é por portaria, né? Mas esse precedente é importante para a gente tentar aplicar isso em outras situações também que pode nos ajudar. Beleza? Certinho? Ficou claro esse julgado? Podemos partir então para o nosso próximo entendimento, o nosso próximo julgado do STJ, que diz o quê? Qual foi a tese? É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Esse caso aqui, pessoal, é bem lógico, né? Seria um contrassenso pensar de maneira diferente. Se houve um indeferimento da justiça gratuita e há a interposição de um recurso, o próprio mérito recursal é a discussão do direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Vai se exigir o preparo recursal se eu estou discutindo justamente que eu não posso pagar o preparo? É uma questão lógica entender-se que, se o recurso está impugnando um indeferimento da gratuidade da justiça, apenas isso, é o caso de dispensa do preparo. Então, o que o STJ destacou? Leiam comigo. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Veja que chega a ser até uma situação um pouco engraçada, né? Não há lógica em exigir que ele primeiro pague o que ele diz que ele não pode pagar. Aí seria justamente a própria negativa do acesso à justiça, certo? Julgado bem simples, bem direto, a gente já pode passar para o próximo. O que diz esse nosso próximo julgado? Esse aqui é bem interessante para a gente. Vamos lá. Possibilidade de revisão de valores irrisórios fixados a título de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual. Nós sabemos que o defensor, a defensora não recebe honorários advocatícios, mas a defensoria recebe, justamente para ir encaminhado aí para fundos de custeio de atuação da instituição Defensoria Pública. O que esse julgado aqui traz de importante para a gente? Quando há a fixação desses valores de honorários e é entendido que esses honorários foram fixados em um valor baixo, um valor alto, um valor elevado, essa discussão, via de regra, não é cabível em recurso especial. Em sede de recurso especial, existe a famosa súmula 7, que diz que não se admite o reexame fático probatório em sede de recurso especial. No recurso especial se discute apenas direito, certo? Então, via de regra, não se discute em recurso especial a majoração ou a diminuição do valor de verba honorário. Mas, se for compreendido que esse valor é irrisório, o STJ tem entendimento consolidado de que aí é necessária a superação dessa súmula 7, não se aplica nesses casos, tanto para o caso de irrisoriedade, quanto para o caso de ser exorbitante, tá? Então, mas no caso específico aqui, no caso da defensoria, caso você perceba que houve a fixação de um valor irrisório, no caso concreto aqui que foi analisado, havia sido fixado no primeiro grau em R$500, o tribunal abaixou para R$100 os honorários advocatícios, e aí em recurso especial entendeu-se que esses honorários de R$100 eram irrisórios e restabeleceu-se a sentença originária, certo? Então, no caso de honorários irrisórios, é possível a rediscussão dos valores em sede de recurso especial, não havendo que se falar em aplicação da súmula 7 ao caso. Nesse ponto aqui, pessoal, essa é a essência do julgado, tá? Mas eu quero abrir um pouquinho mais a discussão aqui a respeito desse assunto com vocês. Lá nesse julgado, o STJ mencionou a súmula 421 daquela corte, a própria súmula 421 do STJ, que diz o quê? Ó, vejam aqui comigo na tela. Ó. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. Veja o que diz esse entendimento do STJ. Vamos avançando aqui para a próxima tela para você ver onde é que eu quero chegar. Esse entendimento do STJ, consolidado na súmula 421, entende que existiria uma espécie de confusão patrimonial entre a defensoria e o Estado ao qual ele pertence.
ou o Distrito Federal, ou a União. Então, a Defensoria Pública da União, por exemplo, se quem tivesse que pagar os honorários num processo fosse a União, aí não paga. Por quê? Porque quem está litigando ali é a Defensoria Pública da União contra a União. Então, o DF contra o DF. E aí há julgados, inclusive, ampliando isso até para a administração indireta. Então, se existe uma autarquia aqui do Distrito Federal e a Defensoria está litigando contra ela e vence, não receberia os honorários porque haveria essa suposta confusão patrimonial. Esse é o entendimento do STJ, que foi, inclusive, destacado. Esse é o entendimento do STJ, que foi, inclusive, destacado nesse julgado que nós estamos analisando. Mas nós bem sabemos, pessoal, e aí isso aqui não foi analisado nesse julgado, mas eu quero ir além para a gente poder contextualizar, nós sabemos que a Defensoria Pública goza de autonomia funcional e administrativa. Isso especialmente após as emendas constitucional 80, a emenda constitucional 80 e a emenda constitucional 74. A emenda constitucional 80 de 2014, a emenda constitucional 74 de 2013, conferiram aí essa autonomia à Defensoria Pública do Estado, da União, e primeiramente houve ali uma falta de conteúdo, né, nessas emendas, que não aplicou isso para o Distrito Federal, mas veio depois a nova emenda para que essa autonomia fosse também transferida para o Distrito Federal, aplicada, melhor dizendo, para o Distrito Federal. Então nós temos aí na tela, você pode conferir comigo, o artigo 134, caput, que trata da Defensoria Pública como essa instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. E aí, nesse ponto que nos importa, no parágrafo 2º diz: as defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao artigo 99, parágrafo 2º. E aí vem o parágrafo 3º e diz: aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Você vê que no parágrafo 2º falava só defensoria estadual, né? Que aí isso veio com a emenda constitucional 45. E aí a emenda constitucional 74 de 2013 estendeu essa prerrogativa da autonomia a defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Onde eu quero chegar com vocês? A Defensoria Pública possui autonomia. E aí você vê nesse slide aqui que o Supremo Tribunal Federal já foi além desse entendimento do STJ. O entendimento do STJ você já viu. Haveria essa suposta confusão. Só que a defensoria, como é autônoma, não pertence àquele ente. Ela é por si só. Ela é autônoma. Então não haveria essa confusão. E dentro desse contexto, o Supremo Tribunal Federal já possui um entendimento que parece ser mais consentâneo, mais coerente com essa autonomia da Defensoria Pública. Vejam comigo aqui na tela o entendimento do Supremo a respeito desse assunto, na ação rescisória 1937. Percebe-se, portanto, que após as emendas constitucionais 45 de 2004, 74 de 2013 e 80 de 2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida. Então nós temos aqui, pessoal, uma situação em que o Supremo Tribunal Federal está reconhecendo a autonomia da Defensoria Pública da União. Então, se ela litiga com a União, vai ser devido a honorários, porque não vai haver essa confusão. E aí a gente pode aplicar isso para o Estado, para o Distrito Federal e ver que é um posicionamento mais coerente com o entendimento pela autonomia da Defensoria Pública. Não seria o melhor caminho a aplicação da súmula 421 do STJ. E aí você tem que tomar cuidado, porque o STJ tem esse entendimento realmente consolidado e vem aplicando isso ainda. Mas nós temos esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mais favorável à Defensoria, e que a gente tem que se valer dele, no caso concreto, para que possamos fazer jus aos benefícios dos honorários advocatícios, ao pagamento dos honorários advocatícios, dos honorários sucumbenciais, ainda quando estivermos litigando contra aquele ente público ao qual a Defensoria Pública é vinculada, que seria o máximo que se poderia dizer, não que pertence diante da nossa autonomia. Tá certo, pessoal? Pontos importantes aqui a serem analisados. Certinho? Beleza? Ficou claro para todos? Posicionamento do STJ, só voltando um pouquinho aqui, ó, pessoal. Só voltando aqui um pouquinho para a gente recapitular. Posicionamento do STJ que a gente analisou aqui diz respeito à possibilidade de revisão de valores irrisórios fixados a título de honorários advocatícios devidos à Defensoria Estadual. Isso porque não se aplica a súmula 7 no sede de recurso especial para a análise de
fixação de honorários advocatícios de maneira irrisória, tá bom? E aí eu peguei esse gancho para falar da súmula 421 e do entendimento do Supremo, que foi além. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar então? Nós podemos ir aqui para o nosso próximo tópico, pessoal, que diz respeito aos honorários e a dificuldade que nós temos, às vezes, em fazer com que eles sejam efetivamente pagos, né? E aí vem o STJ e diz o seguinte, leiam aí comigo na tela. Impossibilidade de penhora do saldo do FGTS para satisfação de crédito relacionado a honorários. Então, se há lá a fixação de honorários para a Defensoria Pública e existe um saldo de FGTS do executado para pagar esses honorários, é possível essa penhora desse saldo do FGTS? Nós sabemos, pessoal, que lá no artigo 833 do Código de Processo Civil existe a impenhorabilidade de algumas situações, como, por exemplo, o salário, a remuneração, a caderneta